adolescentes têm de tão diferente para justificar um livro especialmente dedicado à catequese com esta fase? Como qualquer faixa etária, acho que é nosso dever na Igreja oferecer uma catequese de qualidade, isto é, que os ajude a tornarem-se adultos crentes, não é? Tradicionalmente, nós somos razoavelmente bons em Igreja a fazer catequese com a infância, não tão bons com a adolescência, que tem desafios próprios. A minha ideia ao fazer o livro era oferecer um quadro interpretativo válido e opções práticas de qualidade para conseguir, cá está, dar mais qualidade à catequese dos adolescentes. Dizias que a catequese com adolescentes tem desafios próprios. Que desafios são esses? Em primeiro lugar, é a própria condição do adolescente, não é? Ou seja, na adolescência há uma tarefa muito importante, que é construir a sua própria identidade, não é? E qualquer tarefa de desenvolvimento dos adolescentes, como a catequese, tem que ter isso em conta, e muitas vezes não tem. Isto é, nós muitas vezes fazemos a catequese a partir de dentro da nossa própria experiência de adultos na Igreja, projetando-a para cima dos adolescentes. E não nos damos conta que a forma como eles vivem, como eles aprendem, é específica e que, portanto, a catequese que fazemos com eles deve também ser específica. Pegando nessa condição própria dos adolescentes e pensando em ti enquanto adulto crente e adolescente noutro século já. Há muito tempo, sim. Quais são as principais diferenças que encontras no estilo de catequese que recebeste e no estilo de catequese que se faz hoje? As diferenças existem? Sim, vamos lá ver. Há aqui, nós talvez hoje não nos demos conta, mas eu e algumas outras pessoas, quer dizer, quando eu era adolescente, há 30 e tal anos atrás, éramos muito poucos os adolescentes que estávamos em catequese, não é? A Igreja em Portugal fazia catequese até ao 4º, 6º ano, não é? E eram poucas exceções, poucas as paróquias que tinham propostas para a adolescência. No final dos anos, meados dos anos 90, quando apareceram estes novos catecismos, de facto a Igreja portuguesa fez um esforço muito grande para acompanhar os adolescentes. Sim, com as suas falhas, com tantas dificuldades, mas essa é a principal diferença. Hoje temos catequese de adolescentes, embora há uma perda que vai, talvez, sei lá, comparando com aquelas crianças que começam nos primeiros anos de catequese e aqueles que chegam ao fim, variará muito de paróquia a paróquia, mas eu apontaria, talvez, que estamos a perder, talvez, entre metade e 2/3 das crianças que começaram. Não é? E perde-se precisamente nesta fase da adolescência. Sim, perde-se nesta fase da adolescência. Também, vamos lá ver, normalmente não tem problemas em ser crítico, há catequese concreta que fazemos e a contribuir e a exigir novos caminhos e de mais qualidade. Também é verdade que isto não depende só do catequista, do pároco. Estas coisas têm um lastro social de séculos, não é? E se durante séculos nós nos convencemos, nós, Igreja, mas também as pessoas que estão fora da Igreja, se convenceram que catequese é uma questão de infância, isto não é fácil, não é numa, 2 gerações que se consegue mudar, vamos entender-nos, não é? Mas isso não nos dispensa de fazer um esforço para mudar o mais depressa possível. Sim, até porque quase que acaba por ser socialmente aceito, ou mesmo em termos eclesiais, que haja um certo abandono de catequese nesta fase. Sim, e quase que é expectável. Sim, é expectável, sim, só os melhores, os mais motivados é que se mantêm na catequese da adolescência. Pronto, há aí um trabalho de mentalização, de alteração de estruturas sociais muito enraizadas. Mas, por outro lado, isso, digamos, a uma escala mais macro, mas a uma escala mais micro, isto passa por, em cada grupo de catequese, ter uma catequese vencedora, isto é, que é capaz de pôr os próprios adolescentes a dizer: eu quero mais disto, esta experiência faz-me bem, não é? E, de algum modo, o livro tenta perceber como é que eles funcionam, o que é que funciona para conseguir isso. E exige também, se calhar, um perfil específico do catequista da adolescência. Que perfil é esse? Vamos lá ver, acima de tudo temos que ter um catequista adulto, não é? Mas isso é verdade para qualquer faixa de catequese, ou seja, se o objetivo da catequese é formar ou contribuir para a criação de um cristão adulto, só se fores esse cristão adulto é que podes convidar outros a fazer esse caminho, isso é mais que óbvio. Mas depois tens de ter alguém com a maturidade suficiente para, sem pôr em causa a sua condição de adulto, ser capaz de fazer de ponte para um mundo diferente. Com as crianças, bem,
são todas muito diferentes, mas têm uma relação sempre de dependência, isto é, aceitam sem problema o adulto. Não é? Há uma relação equilibrada nas famílias, nas escolas e tal. Quando chegamos à adolescência, a coisa muda de figura. Porquê? Porque os adolescentes estão a construir a sua identidade, confrontam-se com o adulto num misto de imitação, contestação, procura, e é preciso ter digamos, um cabedal emocional muito grande para os acompanhar. É preciso ser um adulto credível, mas ao mesmo tempo um adulto flexível, isto é, capaz de perceber as muitas contradições que existem na cabeça e nos corações dos adolescentes e fazer caminho com eles. E, ao mesmo tempo, também fazer uma certa gestão de personalidades diferentes, que é uma das coisas que focas neste livro, não é? Como lidar com personalidades diferentes e muitas vezes em crise. Sim, vamos lá ver. A adolescência, cada adolescente é um caso único, não é? Mas aqui no livro recorro várias vezes a uma teoria, a um modelo desenvolvido por James Marcia a partir da psicologia de Erikson, que no fundo diz, ok, na adolescência temos esta tarefa principal, esta meta de construir a identidade. E o adolescente sente-se em crise, diz, a identidade que ele recebeu na infância não é já funcional. E ele então vai usar duas estratégias para construir uma nova identidade. Vai usar a estratégia da exploração, vai explorar novas coisas. Ok, se ele era muito atinadinho, agora ficou revoltado. Usava o cabelo à escovinha, agora usa o cabelo pelos joelhos. Pronto, tudo isso, não é? Mais a sério. Ia sempre à catequese, agora experimenta faltar à catequese e ser mais alternativo. Isso é a exploração. E outra estratégia é o compromisso. Ou seja, diante de uma alternativa nova que eu explorei e encontrei, eu comprometo-me ou não me comprometo. Estas duas estratégias podem-se combinar em quatro matrizes, digamos assim, não é? O que dá que no mesmo grupo haja pessoas completamente diferentes na utilização destas estratégias e ao longo do tempo eles também vão mudando, não é? O que torna isto, às vezes, um bocadinho ingovernável. Porquê? Porque em setembro ou outubro, quando começamos a catequese, temos uns miúdos, mas 3 meses depois eles são outros. Ou seja, são fisicamente os mesmos. Bem, fisicamente não, também crescem. À partida também não serão. Mas são as mesmas pessoas, usam o mesmo bilhete de identidade, mas de facto há naquelas cabeças muitas mudanças, muitas inseguranças, muito sofrimento, sim, é verdade, não é? O catequista tem que ser alguém capaz de gerir essa mudança, não é? E de criar um ambiente seguro e estimulante. Ou seja, onde os adolescentes se sintam bem ao explorar e ao comprometer-se ao seu próprio ritmo. Onde se respeitam as suas contradições. E essa é talvez uma das dificuldades maiores que os catequistas têm, não é? Ou seja, catequese não é coçar a barriga, não é conversa fiada, não é? Ou seja, há algo maior do que eu, maior do que os miúdos, que nos motiva, o Evangelho de Jesus Cristo, um determinado perfil de identidade cristã. Sem renunciar a isso, como fazer catequese com gente que está em contradição permanente, não é? Não é fácil, mas acredito, e aqui damos aqui algumas dicas para o fazer. No teu entender e com o conhecimento concreto que tens da área da catequese, pelos estudos que desenvolveste na área, parece que os catecismos atuais ajudam o catequista precisamente a fazer essa gestão? Não. É difícil fazer uma avaliação global, não é? Mas acho que há 2 ou 3 falhas fundamentais. Falo aqui das falhas, não me interessa neste momento falar dos fatores positivos. O facto é que existem, procuram estar atentos à sensibilidade dos miúdos, procuram cultivar o diálogo. Isso são valores positivos, mas há algumas falhas. A primeira é ao nível dos conteúdos, não é? Ou seja, os catecismos da adolescência são omissos em relação a alguns conteúdos. Um é o papel do Espírito Santo. Depois, outro muito importante é a questão do lugar dos sacramentos. Claro que há sempre catequeses sobre os sacramentos, mas em termos de conteúdos, de uma forma sistemática, orgânica, não há uma atenção a ajudar estes adolescentes a celebrar os sacramentos, a viver o seu batismo cotidianamente, a alimentar-se da Eucaristia, a celebrar com proveito a reconciliação. Isso são falhas ao nível dos conteúdos. Depois,
Os catecismos estão desenhados a partir de um mapa de conteúdos, não a partir das forças motivantes dos próprios adolescentes, a tal exploração, compromisso. Não estão capazes de gerir e de estimular os adolescentes a ultrapassar as suas contradições. Não é? Digamos, eles têm lá a sua onda, construir identidade através da dupla estratégia de exploração e de compromisso. Mas os catecismos estão indexados, estão organizados numa onda completa, racional, lógica, criticável, mas lógica, articulada, do mundo dos adultos. E isto não bate a bota com a perdigota. Provavelmente, às vezes, pode haver algum encontro, mas os catecismos não estão desenhados de acordo com a mentalidade, com o mundo interior dos adolescentes. E isso, parece-me, explica tantas deficiências. Depois, em termos das metodologias, insiste-se muito, e até certo ponto bem, numa dimensão grupal, mais participativa, grupos de pouca intensidade, mas há alguma intenção, mas onde o grupo passa muito pela expressão verbal. Ora, os adolescentes não têm todos o mesmo capital cultural. Tradicionalmente, as raparigas têm competências linguísticas superiores aos rapazes. Se a catequese que fazemos é muito falar sobre o que sentes, as raparigas sentir-se-ão muito mais nessa praia, nessa onda, muito mais à vontade, e os rapazes tenderão a sentir-se excluídos, por exemplo. Não é? Os miúdos têm estilos de aprendizagem diferentes e os catecismos, da maneira como estão desenhados, não têm isso em conta. Acaba por privilegiar, de certa forma, quase que mais as raparigas do que os rapazes na questão das expressões. Sim. O que depois, se somarmos a isso, aquele indicador tradicional, que em Portugal a religião é mais levada a sério pelo mundo feminino, pelo mundo masculino, estamos a contribuir para reproduzir algo que não faz sentido absolutamente nenhum. O livro, nesta fase da adolescência, portanto, que se dedica precisamente à catequese com adolescentes, não fala, curiosamente, na questão das novas tecnologias. Não são tão novas quanto isso, né? Porque já fazem parte. Não são novas tecnologias, chamam-se tecnologias de informação e comunicação. Exato, porque fazem parte já do cotidiano destes miúdos. Porquê que não se fala na questão das tecnologias em ambiente de catequese? Não é fundamental o catequista utilizar as tecnologias, o telemóvel, o computador, subsídios digitais? Pois, disseste bem, é fundamental o catequista utilizar. Essa questão das novas tecnologias, das tecnologias de informação, redes sociais, internet, tudo isso, tem muito de técnico. O livro não chega a essa dimensão mais técnico-operacional. Não falo disso, não falo das técnicas concretas, das dinâmicas de grupo, não. Parece-me que é importante perceber qual é o mundo em que eles se deslocam. E depois, há aqui alguma ambiguidade entre os especialistas, isto é, num certo sentido, todos os recursos disponibilizados pela informática, pelas redes sociais, deram aos adolescentes a possibilidade de fazer aquilo que sempre fizeram, isto é, explorar e comprometer-se, não é? Quando estão a ver um blog de um miúdo que eles não conhecem, mas da idade deles, quando estão a clicar no Facebook para cima e para baixo, não é? Eles estão a fazer aquilo que fazem habitualmente, explorar novas possibilidades, não é? Eventualmente comprometer-se. Mas, digamos, as forças motrizes são basicamente as mesmas. Claro, aí devo reconhecer que há outros especialistas que dizem que este ecossistema é de facto novo e muda a realidade da adolescência. Não é? Não estou completamente seguro disso. Não estou. Parece-me que, até certo ponto, cá está, este mundo, vamos lá ver, para as tarefas de desenvolvimento dos adolescentes, isto é apenas um alargar do leque de possibilidades. Mas, de alguma forma, as forças motrizes são as mesmas. Isto é, quando um adolescente gasta X horas com os amigos no Facebook, com coisas mais sérias ou em banalidades, no fundo ele está apenas a fazer aquilo que os adolescentes sempre fizeram. Socializar, estar com outros, não é?
Claro, e uma vez insisto, há uma divisão entre especialistas de perceber se o facto de isto acontecer num espaço virtualizado traz alterações estruturais àquilo que era feito num espaço concreto. Sinceramente não sei. Não falas na questão de técnicas mais específicas, mas defendes uma lógica de animação na catequese da adolescência. Portanto, a animação não são só técnicas e jogos, não é fazer uma catequese mais divertida. Não, sim, isso não é entreter os meninos. Não é? Quando falamos de animação, estamos a falar técnicas, mas acima de tudo de uma antropologia e de um método. Uma antropologia que nasce da fé. Quando nós, comunidade cristã, nós, cada um dos catequistas, olha para estes adolescentes, para lá da acne, das contradições, do aspecto bem comportado ou hostil ou indisciplinado, nós tentamos vê-lo à luz de Deus, como alguém que tem dentro de si, porque colocado lá pelo Espírito Santo, tem dentro de si os recursos para construir uma personalidade saudável e um adulto crente. Isto é uma convicção de partida. Significa que a partir daí vou desenhar uma catequese feita em diálogo com os recursos que o próprio adolescente tem, com a sua liberdade, com a sua responsabilidade, com a sua criatividade. Não me interessa uma catequese dirigida de cima para baixo, em que eu, adulto, enquanto representante da comunidade cristã, diz, faz isto, faz aquilo, não vais por ali. Pronto. Isto muda completamente o paradigma, não é? Acreditamos que eles têm os recursos e, portanto, a catequese deve ser estruturada a partir desses recursos. Portanto, não há uma sala de aulas, não é? Não há um consumo passivo de conteúdos giros, que eu, o catequista, pinto o cabelo de verde, faço umas macacadas para entreter os clientes. Não me interessa isso. Acredito que ele e eles, porque eles gostam de estar juntos, então o próprio grupo vai ser o lugar da catequese. O que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque repara, se eles gostam de ser grupo, gostam com todas as dificuldades, com todos os conflitos, com todas as inseguranças que eles têm, não é? Mas se o grupo permite a tal exploração e compromisso, então este processo meramente humano de ser grupo pode tornar-se, ainda que germinalmente, já uma pequena experiência de igreja. Não é? Nesse aspecto, a catequese, numa lógica de animação, não é uma catequese para clientes, não é? Mas é uma catequese que é já experiência de igreja. E isso depois significa que, à hora de acedermos aos documentos e à credibilidade da fé, não estamos a falar de experiências acontecidas noutro sítio, mas a própria experiência que nós fazemos, devemos fazer, é ela a própria fonte, porque só se acredita em igreja. E ali, pronto, essa experiência de igreja já acontece, que pode complementar aqueles que tiveram uma experiência de igreja feliz já na família, mas oferece experiência de igreja àqueles que vêm de famílias não praticantes ou em que a fé é irrelevante. O que, portanto, permite contrariar aquela ideia de que, pronto, só para as criancinhas, mesmo para miúdos que não vêm da fé ou que descobrem a fé mais tarde, a animação traz aqui imensas possibilidades. Este livro nasce também fruto do grande trabalho que faz ao nível da formação de catequistas, à qual dedicas parte da tua vida. Foi também, e o último capítulo do livro tem precisamente uma tentativa de responder às perguntas mais frequentes que os catequistas te apresentam. Que dúvidas mais frequentes são Sim, essas? Pronto, a verdade é que o livro estava praticamente feito, mas à medida que ia fazendo o livro, ia dando também alguns cursos, e a certa altura achei por bem dizer, olha, lembro-me desta dúvida que aparece quase sempre, aparece outra, e a certa altura fizemos uma brincadeira online, com o apoio das edições salesianas, para recolher algumas dúvidas que as pessoas têm. Uma pergunta que aparece muito é: eu levei os miúdos até à profissão de fé no 6º ano, as coisas corriam muito bem, mas 3 meses depois, um diz que é ateu, os outros deixaram de aparecer, e o catequista fica assim um pouco perplexo. Será que eu não tenho jeito para a catequese de adolescentes? Será que tudo aquilo que parecia tão bem feito na catequese da infância, afinal era assim uma coisa postiça? E eu digo, não, calma, não é? Isto da adolescência é um mundo diferente.
as sínteses feitas antes ajudam a construir, elas não ficam esvaziadas, mas não são mais válidas. Isso é talvez das coisas mais difíceis de perceber. Aquele trabalho que a gente vai fazendo em casa ou noutras experiências, desde a mais tenra infância, ao longo do primeiro ciclo, ao longo do segundo ciclo, isso não é deitado fora. Mas os adolescentes guardam esse património, mas ao mesmo tempo vão experimentando coisas novas e parece que isso fica em suspenso. Não é? Bom, isso torna muito desconfiado em relação àqueles modelos de catequese hipersocializada, mais familiar, não é? Que no fundo é criar assim logo de pequeninos um compacto muito intenso que asseguraria uma identidade cristã para todos sempre. Esqueçam, vem a adolescência e tudo muda. E o facto disso mudar é saudável. Um miúdo que não explora novas possibilidades é uma bomba relógio, entendamos-nos. Em termos de desenvolvimento psicológico, a todos os níveis. E também ao nível da fé. Quer dizer, quem não explora está doente. Não explora porque tem medo. Não é? Vamos entender-nos. Isso é claro. Quando falas em explorar, é colocar em causa a própria fé. Explorar significa assumir novos papéis em tudo na vida, não é? A maneira como se está na família, a maneira como nos relacionamos com o outro sexo, os consumos que temos, a questão da fé, novos amigos, novos papéis. Não há aqui uns processos de esquizofrenia no sentido, olha, eu era um até dia tal e agora passo a ser outro. Sim, às vezes eles fazem declarações desse tipo, mas pronto, isso é um bocadinho para inglês ver, não é? Mas eles têm a necessidade de explorar novos papéis para depois escolher aquilo que lhes sabe bem como nova identidade. Não explorar nesse aspecto é suicidário, não é? E normalmente está associado a uma série de problemas. Bom, no fundo, essa é a principal dificuldade, não é? Dos catequistas ficam sem saber o que é que está aqui a acontecer. Será que andamos a perder tempo? Não andamos a perder tempo. Convém ler, com boa psicologia, com uma leitura de fé, aquilo que está a acontecer e de acordo com estas propostas ou outras, está presente nesta fase nova da vida deles. E, sobretudo, decidir se vale ou não a pena insistir, se os pais devem obrigar os miúdos a ir à catequese, que também acaba por colocar-se Vamos lá ver, esta aqui, dúvida. assim, isso aparece com alguma frequência. Pronto, eu fico assim um bocadinho sem saber o que dizer, porque é uma pergunta para a qual há muito tempo já deixei já não há assim interesse há muito tempo, porque vamos lá ver. Claro que aos 12 anos, aos 13, 14 anos, não estás aos 18, não estás aos 25. Os miúdos reclamam muita autonomia, mas isso é sempre uma autonomia relativamente tutelada, não é? E acho que as famílias aqui têm que ter um papel honesto, não é? Há famílias que continuam a tratar os adolescentes como fossem crianças, há famílias que se demitem da sua responsabilidade educativa, não é? Vamos lá perceber. Quando os adolescentes, com os catequistas, com os adultos, com os professores, às vezes têm atitudes mais disruptivas, no fundo estão a testar os limites, estão na tal tarefa de exploração. E a tarefa da exploração, mesmo quando eles se portam mal, serve para recolher feedback. O pior serviço que lhes podemos fazer é não dar feedback. Ou seja, se um miúdo que ouvia música popular se decide começar a ouvir todas as obras de Mozart de uma assentada, por exemplo, é pouco provável, mas já havia acontecer coisas mais esquisitas, não é? As pessoas têm que dar feedback a isso. Se o miúdo era muito cordato em casa e agora, por tudo e por nada, explode, é agressivo, não é? Não podemos dizer, é das hormonas, é assim. Não, é importante dar feedback. E dar feedback dizer, amigo, isso não se faz. Ou então, olha, o que é que se passa? Vamos dialogar. Ou seja, de uma maneira a marcar limites ou de uma maneira mais próxima, é importante interagir com eles. Não ignorar. Não ignorar. Pronto. Agora, voltando à questão, obrigamos ou não. Repara, as famílias há tudo. Há umas que pressionam mais, outras que pressionam mais, outras são indiferentes. Há ainda coisa a fazer. Agora, a chave, sobre as famílias a catequese não controla. O que a catequese tem que fazer é que tem que ser de tal modo atrativa, significativa, que ofereça a estes adolescentes uma experiência de qualidade que mais nenhuma outra instituição oferece. Nem o clube recreativo, nem a copofonia com os amigos, nem estar 3 horas sozinho no Facebook, não é? Isto que fazemos aqui na catequese deve ser excitante, estimulante, de qualidade. Quando isso acontece, são os próprios adolescentes a dizer, eu não acredito em Deus, é fácil,
mas quero estar aqui na catequese, quero interagir com estes colegas, quero interagir contigo, catequista, porque presinto que tu me vais ajudar nesta tarefa de construir a minha identidade. Portanto, passará sempre por dar protagonismo ao adolescente. Sempre, é lógico, na lógica da animação não poderia deixar de ser. Muito obrigada. Foi um prazer.